As razões trigonométricas que a gente viu, seno, cosseno e tangente, elas só se aplicam num triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Só que nem todo triângulo é retângulo. Será que a gente não tem mais nenhuma relação aí envolvendo os ângulos com os lados de um triângulo qualquer? Sim. Então agora a gente vai ver como que a gente utiliza trigonometria num triângulo qualquer. Então, são duas relações que a gente pode utilizar, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, vamos imaginar que a gente tem um triângulo qualquer. Então, esse triângulo tem ângulos quaisquer, não necessariamente igual a 90 graus, tá? Aqui são os vértices, aqui são as medidas dos lados. E nós temos aí, digamos que 3 ângulos diferentes. E nenhum deles igual a 90 graus, ou sim também, porque esses são relações para um triângulo qualquer. Então, esse triângulo pode ser de qualquer tipo, ok? Então, olha só. Primeiramente, a gente vai ver a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos fala o seguinte: se a gente comparar, fazer a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto, então se eu pegar aqui o lado A sobre o seno do ângulo oposto, essa razão é a mesma que o lado B sobre o seno do ângulo B. Sempre lado com o seno do ângulo oposto ao lado, que é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo C, que é oposto ao lado C. Então, essa é a lei dos senos. Sendo assim, a gente vai utilizar sempre duas frações, né, para resolver. A gente vai utilizar duas razões, a gente vai ter uma proporção. Então, a gente vai ter, por exemplo, dois lados conhecidos em um ângulo, a gente vai conseguir determinar o outro ângulo. Ou a gente vai ter dois ângulos em um lado, vai conseguir determinar o outro lado. Enfim, a gente vai trabalhar aí com 4 informações. 3 vão ser fornecidas e uma a gente vai ter que descobrir. Além disso, todo triângulo, ele pode ser inscrito em uma circunferência. Ou seja, eu consigo, né, traçar uma circunferência exatamente nos vértices de um triângulo, sempre. Todo triângulo é inscritível, tá? Todo triângulo pode ser inscrito em uma circunferência, ok? E olha que interessante, essa razão, essa ou essa, as 3 são iguais, quando a gente divide um lado pelo seno do ângulo oposto, a gente obtém exatamente o diâmetro dessa circunferência. A gente obtém 2 vezes o raio dessa circunferência, tá? Lembra? Raio do centro até a bordinha aqui, esse é o raio. Então, a gente obtém o diâmetro, 2 vezes o raio, ok? E a gente também tem a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte: a gente vai pegar um lado, elevar ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado. Observem que até aqui é bem parecida com a fórmula de Pitágoras. Só que daí vem menos 2 vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado que a gente pegou. No caso aqui, como eu chamei de A, vai ser o ângulo A maiúsculo, cosseno de A. Essa fórmula, gente, a gente utiliza lá na força resultante da física, tá? Vocês vão ver que essa fórmula, só que lá vocês aprendem com mais, porque o ângulo que vocês geralmente pegam lá no paralelogramo são ângulos maiores que 90 graus. Aí o cosseno daquele ângulo é negativo, aí menos com menos fica mais, tá? Eu fiz aqui para o lado A, mas eu posso montar a fórmula para o lado B. Se eu considerar o lado B, aí o A vai ser ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, e o cosseno é sempre do ângulo oposto ao lado. E mesma coisa se a gente montar a fórmula olhando para o lado C. Vai ser A ao quadrado, mais B ao quadrado, 2 vezes A vezes B, cosseno de C. Cuidado com essa questão de letras, tá? A gente atribui letras aqui para a gente conseguir montar as fórmulas, formalizar o raciocínio. Mas, gente, tanto faz onde o valor da letra estiver, né? A letra representando lá o A estar aqui, o B estar aqui. Você tem que saber aplicar a fórmula independente
de que letra que ele está usando e onde ele está usando na figura, ok? Vamos então fazer um exemplo aí para saber quando que a gente aplica a lei dos senos e quando a gente aplica a lei dos cossenos. Então, exemplo, vamos fazer 2 exemplos. Primeiro exemplo, a gente vai ter aqui um triângulo, é só um esboço. Esse ângulo vale 60 graus. Esse ângulo vale 45. Aqui vale 2 raiz de 6. E eu quero determinar essa medida aqui, x. Olha só, como eu tenho 2 ângulos envolvidos, eu vou usar a lei dos senos. Porque a lei dos cossenos, a gente tem os 3 lados envolvidos, A, B, C, e um ângulo. E aqui a gente nem quer saber o terceiro lado e nem tem a medida do terceiro lado. Então, a gente vai usar a lei dos senos. Olha só, lado x sobre seno do ângulo oposto a x, que é 60 graus. Essa razão tem que ser igual ao lado 2 raiz de 6 sobre seno do ângulo oposto, que é o seno de 45. Ok? Agora, a gente vai substituir o valor de seno de 60 e o seno de 45 e multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes seno de 45. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, igual. Seno de 60 vezes 2 raiz de 6. Vai ficar 2 raiz de 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Continuando, a gente pode simplificar esses dois. Vai ficar x raiz de 2 igual 2 vezes. Quando a gente tem um produto de 2 raízes de mesmo índice, que no caso aqui são raízes quadradas, a gente vai ficar aqui com raiz, pode multiplicar os radicandos. 6 vezes 3, 18. E o raiz de 2 vai passar dividindo. Certo? Dividido pela raiz de 2. Como a gente tem uma divisão de raízes quadradas, a gente pode jogar tudo para dentro da mesma raiz. Você vai fazer assim, 18 dividido por 2 é 9, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3, a gente vai ter 2 vezes 3, o nosso x vai ser 6. Aqui eu não coloquei unidade, então a gente podia colocar aqui, vamos estipular uma unidade, digamos que seja em centímetros. Então, vai ser 6 centímetros. Essa é a medida desse lado x, ok? Vamos fazer agora um exemplo para utilizar a lei dos cossenos. Olha só, nesse segundo exemplo, eu dei um triângulo, coloquei apenas a medida, né, forneci apenas a medida de um ângulo e a gente tem os 3 lados envolvidos. Quando a gente tem os 3 lados envolvidos e um ângulo apenas, a gente vai usar a lei dos cossenos. Para a lei dos senos, gente, você tem que ter mais de um ângulo envolvido. Não esqueça, a lei dos senos eu tenho que ter mais de um ângulo envolvido e não preciso ter os 3 lados. A lei dos cossenos eu tenho que ter os 3 lados envolvidos e preciso apenas de um ângulo. Por qual lado eu começo? Sempre pelo lado que é oposto ao ângulo. No caso aqui é o x. Então, eu vou começar lá. X ao quadrado é igual 20 e 30, tanto faz a ordem, 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado, menos 2 vezes o 20, vezes o 30, vezes o cosseno do ângulo que está de frente para o primeiro lado que você pegou aqui, que é o de 60 graus. X ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, 30 ao quadrado, 900, menos 2, aqui esse 2 eu não costumo multiplicar, na verdade, eu vou deixar esse 2 aqui. 20 vezes 30, 600, cosseno de 60 graus é meio. Por que eu costumo deixar esse 2? Porque geralmente a gente utiliza ângulo notável. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Então, você sempre vai conseguir simplificar esse 2 quando você estiver trabalhando com um dos ângulos notáveis. X ao quadrado é igual a 400 mais 900 menos 600. 600 vezes 1 é 600. X ao quadrado. 400 mais 900, 1.300. Menos 600,
700. O quadrado vai passar extraindo a raiz. Não precisa do mais ou menos, que a gente está falando de medida. É sempre positivo. Você pode fatorar os 700. Lembra como que fatora? Quando a gente divide por números primos. Como é raiz quadrada, cada 2 números iguais sai da raiz. Ou pode pensar que 700 é 7 vezes 100. E quando a gente trabalha com raiz de produto ou de quociente, divisão, a gente pode separar a raiz. Raiz de 7 não é exata, mas raiz de 100 é 10. Então, esse número aqui, ó, vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10 e o 7 vai ficar na raiz que não é exata, centímetros, ok? Ou fatora que vai chegar na mesma solução. E para a gente fechar a nossa aula, a gente vai demonstrar aqui uma outra fórmula para o cálculo da área de um triângulo. Utilizando um dos ângulos desse triângulo. Olha só, quando a gente tem um triângulo, aqui atribui os lados, certo? Quando a gente tem um triângulo, a fórmula que a gente mais utiliza para calcular a área de um triângulo é qual? Base, que aqui é o B, vezes a altura, vou traçar a altura aqui, a altura é sempre formando 90 graus, chamar de H, dividido por 2. Só que nem sempre a gente tem o conhecimento da medida da altura, certo? Mas às vezes a gente tem a informação de um dos ângulos. Então, digamos que eu tenha esse ângulo aqui, ó. Eu consigo calcular a área do triângulo. Como? Como é que eu posso achar a altura desse triângulo? Fazer aqui do ladinho. Olha que quando a gente traça a altura, 90 graus, a gente obtém 2 triângulos retângulos. Eu vou utilizar esse. A altura seria o cateto oposto ao meu ângulo e o C aqui seria a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. Então, se eu calcular o seno desse ângulo A, eu vou ter cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o C. Isolando o H, passando o C multiplicando, a gente vai chegar que o H é C vezes o seno do ângulo A, certo? Então, a área desse triângulo pode ser calculada B vezes C vezes seno A dividido por 2. Essa é uma nova fórmula que a gente tem para calcular a área de um triângulo, de forma que você conhece 2 lados e o ângulo entre eles, certo? Vamos fazer um exemplo para entender como que a gente aplica isso daí. Lembre, a gente não pode ficar preso às letras, o ângulo pode estar aqui, o ângulo pode estar lá, você tem que entender como utiliza a fórmula. Então, imagina que você tem um triângulo, esse lado vale 20 centímetros, esse lado vale 15 centímetros e esse ângulo vale 30 graus. Eu quero a área desse triângulo. Como que a gente vai fazer? Área do triângulo. Aqui, ó, eu multipliquei B vezes C e o seno do ângulo que estava entre esses lados. Então, aqui eu vou multiplicar 20 vezes 15 vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados, que é 30 graus, dividido por 2. Área do triângulo, 20 vezes 15, 300. Seno de 30 graus é meio, dividido por 2. 300 vezes meio, 300 vezes 1, 300, dividido por 2, 150, dividido por 2 novamente, 75. Como eu não... coloquei unidade aqui, perdão. Centímetros, então vai ser centímetros quadrados. Quando a gente está falando de área e não vai, né, e a situação não tem a unidade, a gente coloca UA, unidades de área, ok? Então, aqui é 75 centímetros quadrados. Então, aqui a gente aprendeu uma nova fórmula para calcular a área de um triângulo, conhecendo 2 lados e o ângulo entre eles. E com isso a gente finaliza aí a trigonometria num triângulo qualquer.